Não existe silêncio verdadeiro dentro de uma prisão. Mesmo de madrugada, quando as luzes são reduzidas e os corredores parecem vazios, sempre há algo respirando, rangendo ou se movendo nas sombras. Em nenhum lugar isso era tão real quanto no presídio de Tremembé. Conhecido oficialmente como uma unidade de segurança máxima, Tremembé ficou marcado por outro nome entre agentes penitenciários, investigadores e até presos comuns, o presídio dos assassinos famosos. Não era apenas uma prisão. Era um ponto de convergência. Um lugar onde histórias que deveriam permanecer separadas acabaram se cruzando. Ali não estavam ladrões comuns. Ali estavam homens e mulheres que o país inteiro conhecia pelos piores motivos possíveis. Serial killers, assassinos frios, mentes calculistas que, do lado de fora, jamais teriam qualquer tipo de convivência, mas que, atrás das grades, passaram a dividir corredores, pátios, olhares e segredos. O que pouca gente sabe é que, dentro daquele lugar, algo começou a se formar. Relatos de agentes apontam que, com o tempo, certos presos passaram a se observar mais do que o normal. Não como rivais. Não como inimigos. Mas como iguais. Pessoas que reconheciam nos outros o mesmo vazio, a mesma frieza, a mesma ausência de limites. E foi nesse ambiente que surgiu um nome que, por anos, ficou restrito a relatórios internos, anotações de psicólogos penitenciários e conversas sussurradas entre funcionários mais antigos. Um serial killer que não ficou famoso pelos crimes em si, mas pelo que fazia depois de preso. Ele chegou a Tremembé sem chamar a atenção da imprensa. Não houve helicópteros, flashes, nem cobertura especial. Era apenas mais um condenado transferido. Mas bastaram poucas semanas para que algo mudasse ao redor dele. Presos começaram a evitar certos horários do banho de sol. Agentes passaram a relatar comportamentos estranhos em celas vizinhas à dele. E, principalmente, outros assassinos, homens conhecidos por sua frieza absoluta, passaram a demonstrar desconforto. Isso nunca foi comum. Serial killers raramente demonstram medo uns dos outros. Pelo contrário, muitos se veem como superiores. Mas naquele caso específico, havia algo diferente. Algo que não estava nos laudos oficiais. Um agente veterano, com mais de 20 anos de serviço, relatou anos depois. Ele não falava quase nada. Mas observava tudo. E quando cruzava com certos presos, parecia que eles se encolhiam. Oficialmente, nada estava errado. As rotinas eram seguidas. As contagens batiam. Nenhuma agressão direta foi registrada nos primeiros meses. Mas Tremembé sempre funcionou com duas realidades paralelas. A que aparece nos relatórios. E a que só existe para quem caminha pelos corredores à noite. Foi durante uma dessas madrugadas que surgiram os primeiros sinais claros de que algo estava acontecendo às escondidas. Um agente em ronda ouviu vozes vindo de uma área onde ninguém deveria estar acordado. Não eram gritos. Não eram discussões. Era algo pior, conversas baixas, longas, calmas demais para aquele ambiente. Quando ele se aproximou, o som cessou imediatamente. No dia seguinte, ao verificar as celas, nada parecia fora do lugar. Nenhum bilhete. Nenhuma troca visível. Nenhum contato físico registrado pelas câmeras. Ainda assim, o clima havia mudado. Presos que antes mantinham distância passaram a ser vistos próximos uns dos outros. Homens que jamais dividiriam espaço no pátio começaram a caminhar lado a lado. Sempre em silêncio. Sempre atentos. A administração acreditou, inicialmente, que se tratava de uma tentativa de organização interna. Algo relativamente comum em presídios. Mas os psicólogos notaram algo perturbador: as conversas não eram sobre fuga, poder ou proteção. Eram sobre os crimes. Sobre métodos. Sobre sensações. Sobre o que sentiam, ou deixavam de sentir. Dentro de Tremembé, um espaço que deveria conter o mal começou a se reconhecer. E o serial killer que havia chegado discretamente parecia ser o centro invisível daquela mudança. Ele não liderava. Não ordenava. Não ameaçava. Ele apenas ouvia. E,
Às vezes, fazia uma pergunta simples demais para aquele ambiente. Você faria diferente hoje? Essa pergunta começou a circular entre as celas como uma praga silenciosa. Alguns diziam que, depois de conversar com ele, certos presos passavam noites sem dormir. Outros afirmavam que ele conseguia fazer assassinos experientes reviverem detalhes que haviam enterrado até de si mesmos. Nada disso chegou à imprensa na época. Mas dentro dos muros, a sensação era clara: Tremembé não estava apenas abrigando assassinos. Estava conectando mentes perigosas de um jeito que ninguém havia previsto. E aquilo estava só começando. Dentro dos muros da penitenciária de Tremembé, o tempo não passa da mesma forma que do lado de fora. Os dias não são marcados por datas ou acontecimentos, mas por rotinas rígidas, silenciosas e repetitivas. Para a maioria dos detentos, isso já é suficiente para quebrar qualquer resquício de humanidade. Mas para aqueles que carregam o peso de dezenas de mortes nas costas, o ambiente ganha outra camada de tensão. Não era apenas uma prisão. Era um território onde mentes extremamente violentas conviviam lado a lado, observando-se em silêncio. A ala onde ficavam os presos mais famosos não era oficialmente diferente das outras. As celas tinham o mesmo tamanho, as grades eram as mesmas, o concreto era igualmente frio. Mas o clima era outro. Agentes penitenciários relatavam que ali o ar parecia mais pesado, como se algo invisível estivesse sempre à espreita. Não havia gritos constantes, nem rebeliões frequentes. O perigo não vinha do barulho, mas da calma excessiva. Os serial killers que dividiram aquele espaço não se comportavam como os demais presos. Muitos eram educados, falavam baixo, mantinham hábitos organizados. Alguns liam, outros escreviam, alguns observavam tudo em silêncio absoluto. Era justamente isso que incomodava. Eles não demonstravam arrependimento. Tampouco medo. Pareciam apenas atentos. Relatos internos apontam que, durante o banho de sol, esses homens raramente se misturavam com o restante da população carcerária. Formavam pequenos grupos, sempre os mesmos, sempre afastados. Não conversavam alto. Não gesticulavam demais. Às vezes, ficavam apenas caminhando em círculos, lado a lado, como se compartilhassem pensamentos que ninguém mais podia ouvir. Agentes mais antigos dizem que havia uma espécie de hierarquia invisível entre eles. Não baseada em força física ou crimes recentes, mas em algo mais perturbador: a quantidade de mortes, a frieza dos atos, o nível de planejamento. Era como se cada um soubesse exatamente quem estava ao seu lado, e respeitasse isso. Alguns funcionários relataram conversas que nunca deveriam ter acontecido. Trocas de experiências, comparações de métodos, comentários sobre erros cometidos no passado. Nada explícito demais, nada que pudesse ser facilmente punido. Mas o suficiente para causar arrepios em quem escutava. Um agente chegou a dizer que sentia como se estivesse ouvindo profissionais discutindo detalhes técnicos de um trabalho antigo. À noite, a tensão aumentava. Quando as luzes principais se apagavam e apenas a iluminação mínima permanecia acesa, sons estranhos eram ouvidos nos corredores. Não gritos. Não brigas. Murmúrios. Risadas abafadas. Às vezes, longos períodos de silêncio absoluto, interrompidos por uma única frase dita em tom baixo, impossível de identificar a origem. Há registros de agentes que se recusaram a trabalhar no turno da madrugada naquela ala específica. Alegavam sensação constante de estar sendo observados. Alguns diziam que, mesmo com as celas trancadas, sentiam que aqueles homens tinham controle do ambiente. Como se o verdadeiro poder não estivesse nas chaves, mas nas mentes por trás das grades. Um dos relatos mais inquietantes fala de um agente que, ao fazer a contagem noturna, percebeu que vários presos estavam acordados, sentados em suas camas, olhando diretamente para a porta da cela. Todos ao mesmo tempo. Como se soubessem exatamente o momento em que ele passaria. Nenhum se mexeu. Nenhum falou. Apenas observaram, em silêncio absoluto. O agente afirmou que nunca mais esqueceu aquela sensação. Não existiam registros oficiais de rituais, códigos ou organizações formais entre eles. Mas algo acontecia.
algo que não entrava nos relatórios. Algo que os próprios agentes preferiam não colocar no papel. A sensação era de que Tremembé não apenas confinava aqueles homens, ela os reunia. Psicólogos que passaram pela unidade relataram dificuldades incomuns nas avaliações. Muitos desses presos demonstravam extrema lucidez, capacidade de manipulação e controle emocional. Alguns pareciam se alimentar da presença de outros iguais. Como se estivessem, finalmente, entre semelhantes. Pessoas que entendiam suas mentes sem julgamentos. O mais perturbador é que, segundo relatos, conflitos diretos entre eles eram raríssimos. Não havia disputas constantes. Não havia brigas por território. Era quase como se existisse um acordo silencioso. Uma convivência baseada em reconhecimento mútuo. E isso, para muitos especialistas, era mais assustador do que qualquer confronto físico. Com o passar do tempo, histórias começaram a circular entre os próprios detentos comuns. Histórias de olhares que paralisavam. De conversas que não deveriam ser ouvidas. De sonhos estranhos depois de dividir o pátio com aqueles homens. Alguns diziam que preferiam isolamento total a cruzar com eles novamente. Tremembé, aos poucos, deixou de ser apenas uma penitenciária de segurança máxima. Para quem trabalhava lá, tornou-se um lugar onde o mal não estava contido, estava concentrado. E isso levantava uma pergunta incômoda, que ninguém parecia disposto a responder oficialmente. O que realmente acontece quando mentes assassinas, frias e calculistas, passam anos convivendo, observando e aprendendo umas com as outras? Essa pergunta ecoava nos corredores, nas madrugadas silenciosas e nos relatos fragmentados que nunca chegaram ao público. Porque havia um consenso implícito entre quem conhecia a rotina da prisão, havia coisas em Tremembé que era melhor não tentar entender completamente. Quando a noite caía em Tremembé, a prisão deixava de ser apenas um presídio. Durante o dia, tudo seguia regras claras, protocolos rígidos, agentes circulando, câmeras ativas, contagens regulares. Mas quando as luzes se apagavam e os corredores mergulhavam em uma penumbra quase absoluta, outra dinâmica se estabelecia. Uma dinâmica que nunca constou em relatórios oficiais, mas que ficou marcada na memória de quem viveu ali dentro. Os detentos sabiam exatamente quando começava. Não era um horário fixo no relógio, mas uma sensação. Um silêncio diferente, mais pesado. O som distante de portas metálicas sendo trancadas pela última vez. Passos de agentes se afastando. A partir daquele momento, a cadeia funcionava sob outra lógica. Uma lógica interna, construída pelo medo, pela reputação e pela convivência forçada entre homens que carregavam crimes que ultrapassavam qualquer limite social. Em Tremembé, serial killers não eram apenas presos comuns. Eles eram observados, temidos, em alguns casos, respeitados. Não pelo que eram, mas pelo que representavam. Cada nome carregava uma história que já havia sido repetida nos jornais, nos programas policiais, nos julgamentos transmitidos ao vivo. E quando esses nomes passaram a dividir o mesmo espaço, algo mudou dentro da prisão. Relatos de ex-detentos indicam que havia uma hierarquia silenciosa. Não declarada, mas amplamente compreendida. Quem tinha crimes comuns evitava qualquer tipo de contato prolongado. Olhares eram desviados. Conversas eram interrompidas. O simples fato de sentar perto demais podia ser interpretado como provocação. O medo não vinha apenas da possibilidade de violência física, mas da aura psicológica que cercava esses indivíduos. À noite, os corredores se tornavam palco de algo ainda mais perturbador. Sussurros atravessavam as celas. Vozes baixas, difíceis de identificar. Não eram conversas comuns. Eram relatos. Reencenações. Comentários sobre crimes antigos. Em alguns casos, risadas abafadas, fora de contexto, que surgiam no meio da madrugada e desapareciam tão rápido quanto começavam. Alguns presos afirmam que certos detentos pareciam mais ativos à noite do que durante o dia. Caminhavam de um lado para o outro dentro da cela, falavam sozinhos, batiam levemente nas grades, como se estivessem em um estado de vigília constante. Outros passavam horas completamente imóveis, sentados no escuro, encarando a parede,
como se revivessem algo que só existia na própria mente. O mais inquietante, segundo relatos, era a sensação de que havia uma troca invisível acontecendo. Não de objetos, mas de ideias. De narrativas. De estímulos. Como se aquelas mentes violentas, reunidas em um mesmo ambiente, se retroalimentassem. Um comentava um detalhe. Outro completava. Um ria. Outro corrigia. Não havia arrependimento nessas conversas. Havia análise. Alguns ex-agentes penitenciários, sob condição de anonimato, relataram que evitavam permanecer próximos aos pavilhões durante a madrugada. Diziam que o clima era diferente. Que mesmo quem estava acostumado ao ambiente prisional sentia um desconforto difícil de explicar. Um peso psicológico que não se manifestava durante o dia. Houve noites em que gritos ecoaram pelos corredores sem que nenhuma ocorrência fosse oficialmente registrada. Gritos curtos, abruptos, que cessavam antes que alguém pudesse identificar a origem. Em outras ocasiões, o silêncio era tão absoluto que chegava a ser mais perturbador do que qualquer barulho. Alguns presos relataram sonhos recorrentes após dividir ala com esses indivíduos. Sonhos violentos, detalhados, que não condiziam com experiências pessoais. Como se imagens alheias tivessem atravessado o inconsciente. Coincidência, sugestão psicológica ou algo mais difícil de explicar, ninguém soube dizer. O que se sabe é que, em Tremembé, a convivência entre serial killers não era apenas física. Era mental. Um ambiente onde histórias extremas não apenas coexistiam, mas se cruzavam. Onde o passado de um se tornava assunto do outro. Onde a violência deixava de ser apenas lembrança e passava a ser linguagem. À noite, quando tudo deveria estar em repouso, a prisão parecia mais desperta do que nunca. E quem estava ali dentro sentia que algo não deveria estar acontecendo daquela forma. Mas também sabia que falar demais podia trazer consequências. Então o silêncio se tornou regra. Um silêncio pesado, carregado de coisas que nunca foram oficialmente admitidas. E é justamente esse silêncio que faz com que Tremembé continue sendo mais do que um presídio na memória coletiva. Ele se tornou um símbolo de algo que o sistema nunca soube como lidar completamente. O que acontece quando mentes extremamente violentas são colocadas lado a lado, noite após noite, sem que ninguém consiga realmente controlar o que se passa dentro delas. Quando as luzes se apagam nos corredores de Tremembé e o silêncio finalmente toma conta do que restou do dia, a prisão deixa de ser apenas um prédio de concreto e grades. Ela se transforma em algo diferente. Algo que carrega memória, tensão e uma sensação difícil de explicar. Porque ali não ficaram apenas presos. Ficaram histórias que nunca chegaram ao público. Conversas que nunca foram registradas. Pactos silenciosos que ninguém quis assumir. A ideia de que Tremembé foi apenas um lugar onde criminosos perigosos cumpriram pena é confortável demais. Simples demais. A verdade é que, durante anos, homens que cometeram crimes extremos dividiram o mesmo espaço, respiraram o mesmo ar, circularam pelos mesmos pátios e dormiram separados apenas por paredes finas demais para conter o que realmente importava, a mente deles. Ali dentro, não existia apenas punição. Existia observação. Existia comparação. Existia disputa silenciosa. Serial killers não convivem como presos comuns. Eles se analisam. Se medem. Tentam entender quem é mais temido, mais inteligente, mais respeitado naquele microcosmo distorcido. E isso nunca aparece em relatórios oficiais. Ex-agentes penitenciários relatam que o clima mudava quando certos presos estavam no mesmo setor. Não era algo visível, mas era sentido. Um silêncio diferente. Um cuidado excessivo dos funcionários. Uma tensão constante que não se justificava apenas pelo histórico criminal, mas pela combinação específica de pessoas naquele espaço. Não eram conversas explícitas sobre crimes. Não havia confissões abertas. O que existia era algo mais perturbador, trocas indiretas. Frases soltas. Comentários aparentemente banais que, para quem sabia ouvir, carregavam significados profundos. Um olhar prolongado. Um sorriso fora de hora. Um silêncio estratégico depois de determinada notícia.
Havia também a percepção de que alguns presos exerciam influência real sobre outros. Não uma liderança clássica, mas algo psicológico. Como se determinadas presenças alterassem o comportamento do ambiente inteiro. Presos mais novos ficavam quietos. Outros mudavam de cela. Alguns agentes evitavam escalas noturnas quando certos nomes estavam no mesmo pavilhão. O mais inquietante é que nada disso consta oficialmente. Porque como registrar algo que não deixa provas materiais? Como documentar sensações, pressões psicológicas, olhares e silêncios? Tremembé, nesse sentido, se tornou um lugar onde muito do que aconteceu jamais será comprovado, apenas lembrado. Com o passar dos anos, alguns desses nomes ganharam visibilidade pública. Entrevistas, documentários, reportagens. Mas tudo isso mostra apenas a superfície. O que aconteceu lá dentro, no cotidiano real, longe das câmeras, permanece fragmentado em relatos isolados, muitas vezes desacreditados, outras vezes ignorados de propósito. E talvez seja isso que torne Tremembé tão simbólica. Não apenas por quem passou por lá, mas pelo que representa. Um espaço onde o sistema tentou conter o incompreensível. Onde o Estado colocou, lado a lado, mentes que ultrapassaram limites extremos, acreditando que muros e regras seriam suficientes. Hoje, quando se fala em Tremembé, fala-se em nomes, datas e condenações. Mas quem conhece os bastidores sabe que existe algo mais difícil de aceitar: certas presenças não desaparecem quando os presos saem, são transferidos ou morrem. Elas ficam na memória do lugar. Na forma como as pessoas falam baixo. Na maneira como alguns corredores são evitados até hoje. Talvez nunca saibamos exatamente o que acontecia às escondidas. Talvez algumas verdades não tenham sido ditas por medo, por conveniência ou simplesmente porque ninguém queria carregar esse peso. Mas uma coisa é certa: quando serial killers dividem o mesmo espaço por tempo suficiente, algo acontece. Mesmo que ninguém consiga provar. Tremembé não foi apenas um presídio. Foi um ponto de convergência de histórias que jamais deveriam ter se cruzado. E entender isso não é curiosidade mórbida. É reconhecer que, em certos lugares, o problema não é apenas quem está preso, mas o que acontece quando certas mentes coexistem. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários o que você acredita que realmente acontecia dentro de Tremembé longe dos registros oficiais. Sua opinião ajuda a ampliar esse debate. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque ainda existem muitas histórias que nunca foram totalmente contadas, e algumas delas continuam ecoando mesmo depois que os portões se fecham.